Você pode dizer para Deus com bastante força: é chegado o amanhecer? Fale isso. É chegado o amanhecer. Glória a Deus. A luz de Deus raiado para fazer diferença em meio às trevas. Ela raiou. Ela não se apagou. Porque essa luz vem do Senhor Jesus Cristo. No entanto, pessoas ainda vivem à sombra, buscando estar fora da luz do Senhor. E essas pessoas precisam do nosso amor. Precisa começar em nós. O reino de Deus é uma coisa que começa dentro de nós. Não seremos capazes de pregar, de adiantar, de levar adiante o reino de Deus, se ele não for muito forte dentro de nós. Se ele não absorver toda a nossa vida. Se não tomar conta de tudo que nós somos. É incrível como Deus fez o ser humano com perfeição. Ele tinha um tempo, na virada do dia, onde ele vinha estar em comunhão com o ser humano. Mas ele dedicava o dia para que o ser humano cuidasse da natureza, se relacionasse. Havia um tempo para todas as coisas. No entanto, ele fez todas as coisas com uma ordem. A ordem que faria de nós seres perfeitos, seres felizes. A perversão dessa ordem tira a presença de Deus. Mas quando nós desejamos estar totalmente nesta ordem, a presença de Deus é vigorosa dentro de nós. Deus é vigoroso naquela pessoa que tudo que faz como se fosse para o Senhor, andando nos seus caminhos, buscando ser a pessoa escolhida por Deus, para, como falamos ontem, fazer diferença. Deus não aceita esse mundo vivendo como se ele não existisse. O coração de Deus, eu creio nessa teologia, tem pessoas que dizem que não. Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas e Ele não se entristece. Mas eu penso que o coração de Deus está muito triste de ver a humanidade da forma como está. E talvez esteja mais triste por ver que a igreja não está prestando atenção nisso, não está ligando para que a luz de Cristo não esteja brilhando nas vidas. Porque essa é uma luz pessoal. Essa não é como a luz do sol, que brilha sobre todos. Essa é uma luz que brilha naqueles que escolheram Jesus Cristo. A luz de Cristo existe para brilhar naqueles que o escolheram como seu Senhor, como aquele que dirige a sua vida. E cada vez ela é mais intensa quando nós compreendemos todo o intento de Deus, desde os nossos relacionamentos. Nós não nos relacionamos de qualquer forma. Sabe, Deus colocou seus amigos, as pessoas que estão convivendo com você, para que você curta verdadeiramente essas pessoas. Mas de uma maneira correta, de uma maneira que seja produtiva, que cause efeito, que tenha efeito de restauração de vidas. Nós precisamos constantemente de restauração. Porque senão a nossa carne, quando ela bate muito forte, ela acaba nos impulsionando para baixo, ela vai nos tirando a glória do Senhor em nossa vida. Por isso que precisamos buscar intensamente ao Senhor. Vamos orar. Pai, diante de Ti, não é um tempo qualquer, mas é um tempo onde nós podemos refletir no Senhor e na Tua grandeza. Então nos ajuda, Deus. Tira qualquer dificuldade, não nos deixa vir cansaço, Pai. Sabemos que há momentos que às vezes se arrasta um pouquinho, Deus, mas nos faz interessados em todos os momentos. Porque eu creio que o Senhor tem
para cada parte daquilo que vamos compartilhar, momentos especiais para nós. Então, ser conosco, nos dirige. Sem o Senhor nada podemos. Não queremos ter um tempo inútil, mas queremos ter um tempo extremamente produtivo. E só o conseguiremos através da Tua presença santa. Oh, manifesta a Tua glória entre nós, nessa manhã e durante todo esse dia. Eu oro e já te agradeço por isso, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Uma rápida reflexão sobre o que vimos ontem à noite, que foi a introdução para o livro de Neemias. Nós falamos inicialmente que Neemias foi extremamente tocado quando Hanani chegou da terra de Jerusalém, dizendo a Neemias, ele perguntou: como é que está lá o nosso povo? Neemias está escravizado na Babilônia, servindo diretamente ao rei, e Ciro ou Astaxerxes é o mesmo rei, saibam disso, e é copeiro dele. Está vivendo talvez até uma vida boa, porque está lá no palácio, tem os privilégios de comer com o rei, de provar todas as questões. Mas ele tem a sua atenção voltada para o seu povo. Meu povo ficou lá. Como será que está o meu povo lá em Jerusalém? E ele recebe aquela notícia triste. O povo que não foi ferido à espada tem vivido uma vida miserável. Está sofrendo muito. Talvez não se lembre nem de Deus. Deus é coisa ausente do povo que ficou em Jerusalém. E então aquilo bate no seu coração, e nós vimos que uma qualidade do líder é que ele se interessa pelas coisas, ele está pronto a ver as dificuldades, e está pronto a se oferecer para ser usado por Deus para vencer essas dificuldades. Neemias fica em oração. Ele não sabe ainda inicialmente como agir, mas ele começa a se ver já lá em Jerusalém, reerguendo o muro, chamando aquele povo: povo, por que vocês estão desanimados? Vamos nos animar novamente, O templo já está reerguido, mas ninguém vai ao templo, o templo está abandonado. Vamos reerguer os muros, vamos tirar todos esses destroços que estão pelo chão, que as pessoas não podiam nem andar, porque foi tudo derrubado, virou um montão de destroços. Vamos começar por ordem. Aí ele já começava a se ver, mas ele não sabia como ainda fazer. Então, durante 4 meses, orou, até que Deus criou a oportunidade. Quando o rei pergunta a ele diz o seguinte na carta, eu nunca tinha estado triste diante do rei. E aí o rei percebeu a minha tristeza e perguntou: por que você está triste? Você nunca esteve triste? E você não está doente, isso não pode ser outra enfermidade a não ser a enfermidade do coração. E aí então Neemias, naquele tempo, ele já tinha preparado o seu plano, mas ele ora ao Senhor. Aquela oração que a gente faz: Senhor, é agora, me ajuda. Esse é o momento. Agora eu estou diante daquilo que eu tenho que ver, que eu tenho que resolver. Naquele momento a gente ora e fala: me fortalece agora, Senhor. Se a luta é grande, me fortalece, porque agora eu preciso agir. E então o rei pergunta o que ele deseja, ele diz: eu preciso voltar a Jerusalém. Eu não podia estar contente, porque eu recebi notícia que meu povo, a cidade está destruída, meu povo está vivendo uma tristeza muito grande. E aí ele também diz que, como a mão de Deus estava com ele, o rei atendeu o seu pedido. Fixou um prazo para ele ir e voltar, e permitiu que ele fosse. E aí começa uma oposição. Se levanta uma oposição. Porque ninguém queria. Aquele era um povo que, pelo restante da humanidade, tinha sido fadado a viver pressionado, escravizado, sem direito de se constituir como uma nação. E Neemias vai lutar por isso. Hoje nós vamos iniciar aquilo que poderíamos chamar um plano executivo. Neemias começa a traçar um plano executivo. Primeiro ele já disse lá para o rei: olha, então, já que o Senhor está me autorizando aí, é como a gente lembra lá de Abraão, Mas se existirem 50 pessoas justas lá, o Senhor mesmo assim vai destruir? Não, ainda mais um pouquinho. Senhor, se houverem 40, se houverem 25, se houverem 5, não vou destruir se tiver 5.
Então ali Neemias começa não somente a pegar a ordem de ir, mas começa a dizer, mas eu não tenho como realizar, né? Como é que eu vou atravessar 1.300 quilômetros pelo caminho? Só tem gente que não gosta de nós, do povo judeu, do povo de Israel. Eles vão matar a gente pelo caminho. Aí eu vou chegar lá, não tenho material para fazer. Então ele pede ali, vai pedir ordem para passar, né? Ordem do rei tem que ser cumprida. Deixem esse povo passar e ainda mais deem madeira para ele, aquilo que eles precisarem para reerguer. E ele diz que foi a boa mão do Senhor que estava com ele. Não é porque o rei quis dar. Nós lemos também lá em Provérbios que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E não é só o rei ungido, não. Todos os reis da terra, quando o Senhor quiser agir, eles não sustentam o seu reino. Só um reino eterno, que é o reino que está em Jesus Cristo. Vamos ler então Neemias 2, de 11 a 16. Para ver o nosso plano executivo. Hoje seria um plano de negócio, né? Hoje o mundo fala em planos de negócio, né? Precisa ver, estudar qual é a modalidade, ver quais são as características de produto, de serviço, depois ver como vai agir, programar todo um plano. Deus tem um plano para a igreja. Vocês creem nisso? Amém. Deus tem um plano para a igreja. Nós não podemos viver relaxadamente achando que nós estamos fazendo a obra de Deus. Porque Deus tem um plano muito mais excelente do que nós simplesmente nos reunirmos, cantarmos, pregarmos. Tem muito mais para fazer. Porque Deus olha para nós, sabe das nossas dons, sabe da nossa influência, sabe como nós somos importantes em cada lugar onde nós estamos, e Ele quer nos capacitar para nós sermos essa pessoa importante para Deus, para que Ele leve adiante o plano que Ele tem para toda a humanidade. Ele não excluiu ninguém. Não há uma pessoa excluída por Deus. Deus quer atingir a todos. Pensa na pessoa mais perversa que você conhece. Deus ama essa pessoa. E Ele quer restaurar essa vida. E Ele quer te usar para isso. Mais ainda. Então vamos lá. E cheguei a Jerusalém. Oh glória, né? Agora está tudo resolvido. Vamos ver. E estive aí 3 dias. E de noite me levantei. Eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Olha a ruína que estava. Ainda de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e, virando, entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem ao mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Os ansiosos podem estar pensando, né? Bom, chegou em Jerusalém, então agora pimba, vamos começar. Mas não foi isso que aconteceu. Alguma coisa precisava ser feita antes. Era preciso conferir o plano que o Senhor havia colocado no coração de Neemias. Antes da confirmação para os demais do que eles fariam, ninguém deveria saber dos detalhes da obra. Ele foi e analisou profundamente toda a obra que precisava ser realizada. Ele olhou para os muros, para as rachaduras, para os escombros, né? Eu fico pensando assim, aquela parte onde ele não consegue nem passar com o animal,
provavelmente o muro teria caído para a parte de fora, né? Basicamente a cidade tinha uma proteção de fosso, né? E não tinha nem como passar, porque aquilo estava tudo caído para o lado de fora, né? Ele foi então analisando parte por parte. Talvez ali ele começasse a mentalizar quantas pessoas eram necessárias. Como ele organizaria a obra? Alguns precisariam ir retirando pedras. Aonde ele colocaria essas pedras, empilhando, né? Para depois elas serem reutilizadas. Ele foi e fez uma ampla análise de todas as questões. Nós temos dito que a igreja é um hospital, onde pessoas que estão doentes espiritualmente adentram e precisam de cura. Deus tem a cura, mas Ele conferiu a nós sermos os portadores da cura, aqueles que devem levar a cura. Igreja não é uma coisa uniforme. As pessoas que estão dentro da igreja não são iguais. Elas têm pensamentos diferentes. Elas têm dificuldades diferentes para entender a palavra de Deus. Por isso que eu sempre tenho dito à igreja. A igreja não é simplesmente alguém chegar, se colocar num púlpito, preparar muito bem a palavra de Deus e lançá-la. Uma ampla e bela pregação. Porque essa bela pregação pode não chegar ao coração na necessidade que aquele coração tem de receber a palavra de Deus. Por isso que para mim igreja é comunhão. Igreja é entendimento do que nós estamos fazendo. Ministrar o Evangelho não é só lançar, mas é lançar de acordo com a ferida, para que seja então curada aquela ferida. No nosso tempo, onde a pregação, através da mídia, sobretudo, né, está muito em evidência, a mídia, a distância, numa televisão, na rádio, as pessoas lá, ouvindo na rádio, ou olhando para a televisão, não são participantes, elas são apenas receptoras da mensagem. Me parece, líderes querem ser carismáticos, andar na frente, né? Sobre os holofotes do marketing. Essa é a realidade. Eles estão cercados de marketing. Eles impactam, né, por aquilo que fazem. Todos comentam, olha, cada pregação, olha quantas coisas tem pregado aquele determinado pregador da televisão. Quem olha para eles, né, discursos prontos e brilhantes, fica pensando que fazer a obra de Deus é uma coisa fácil, né? Pregações são tão exultantes, eu chamo, são tão pragmáticas, né? Tão cheias de resultados na própria pregação, parece que a obra de Deus é uma coisa fácil. Mas não é verdade. Pregar o Evangelho, viver a vida de Cristo, ser como nós falamos também no início, não é? Que nós resumimos a vida cristã naquele versículo de Romanos que diz que nós devemos ser conforme a imagem de Cristo. Ser, Molodir, glória a Deus, vencer o sono, a dureza, a dificuldade. Cheguem para cá. Tem lugar aqui, tem 2 lugares aqui na frente, ó. Irmãos, aqui do irmão, aqui do lado do Paulo Daniel. Bom violão. E quero refletir um pouquinho a respeito disso. Da obra de Deus não ser uma questão fácil. Líderes, o líder adequado ao plano de Deus, experimenta antes a solidão. Ele a sós com Deus. Um líder precisa ter tempo de estar a sós com Deus. Porque um líder
E lembra como nós definimos a questão da liderança. Líder não é um cargo, líder não é uma função, líder é um modo de vida que faz com que as pessoas sejam impactadas e possam vir atrás. Há um interesse de ser como esse líder, porque esse líder tem dado certo, porque esse líder é amoroso, porque esse líder ele sabe da minha dificuldade. Quando ele fala comigo, ele compreende quem eu sou, quais têm sido as minhas dificuldades. Né? Por isso que a obra não é fácil, porque ela se dirige a pessoas, e pessoas são diferentes. Pessoas não é um padrão que Deus colocou, que monótono seria, não é verdade, irmãos? Já pensou? Se todos nós fôssemos exatamente iguais, eu acho que nós íamos nos odiar, né? Ia ser terrível para nós todos iguais, somos diferentes. Temos pensamentos, atitudes, formas de ser diferentes. Isso é a beleza que tem. Deus tem um plano de fazer toda essa diversidade convergir à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E cada um, então, realizando o seu intento, vê a obra de Deus sendo realizada. Então, o líder, ele experimenta. Por isso que eu não creio que é uma coisa boa, embora possa existir a proclamação à distância, a televisão é importante, os meios de comunicação são importantes, mas aquilo não forma uma comunidade. O líder que está diante de uma câmera, gravando para milhões de pessoas, ele não sabe como as pessoas estão recebendo. Ele não tem o feedback. Né? Eu luto tanto para que a minha vista me ajude de eu não precisar usar óculos, para eu poder também estar olhando para vocês. Ver a vocês que estão recebendo uma mensagem. Né? O que vocês estão sendo, da forma como estão recebendo, me interessa. Eu às vezes tenho até mudanças, e nós temos que fazer às vezes mudança até do que nós estamos fazendo para atingir, porque a gente conhece vocês, nós os conhecemos, talvez melhor do que vocês pensam, porque eu me interesso em conhecer. Um líder à distância só pode apresentar um discurso padrão. Crentes, ouvintes, desfrutam do triunfalismo da palavra, mas ele sai do triunfalismo da palavra e cai na sua realidade. E a sua realidade nem sempre condiz com aquilo que a palavra está anunciando. Porque aquilo é promessa de Deus, temos falado também de promessas de Deus, que se cumprem na nossa vida, mas nós temos algumas coisas para fazer para chegar à promessa de Deus. Ela não cai assim na nossa vida sem que nós busquemos andar na vontade de Deus. Um primeiro princípio para hoje: nenhum líder pode exercer sua missão sem a solidão, sem a dedicação de tempo para ouvir a voz do Senhor, meditar nela e então aplicá-la de forma a preencher de Cristo os anseios existenciais, que só podem ser preenchidos com a vida de Cristo. Pessoas têm vazios, têm vácuos espirituais que só Cristo pode preencher. O líder precisa saber como ele pode preencher. Só quem já viveu com interesse nas vidas pode compreender o que eu estou dizendo. Os momentos são diferentes. O momento de luto é uma coisa, o momento de alegria, de conquista, né? Quando a gente vai numa formatura de um irmão que conquistou um laurel, alguma coisa a mais, eu vou com uma preocupação de orar, de me alegrar, mas também de pensar: Senhor, não deixa, que nós vamos falar sobre promoção. O perigo de nós sermos promovidos, de entrarmos achando que passamos a ser alguma coisa. Quando a música que abriu para nós a nossa programação, o que dizia? Eu nada sou sem ti. Eu vim aqui te buscar porque eu não sou nada sem ti, sem o Senhor. E às vezes, as nossas conquistas, aquilo que a gente acha que nós galgamos, nos levam a começar a pensar que nós já somos alguma coisa. Perdemos a dependência do Senhor. E então caímos. Nós temos visto grandes líderes evangélicos caírem porque não vigiaram, porque não andaram nesse tempo a sós com Deus. Senhor, está acontecendo algo na minha vida. Algumas coisas podem ser uma tentação muito forte que está entrando na vida do líder.
E o líder precisa estar com o Senhor. Senhor, me ajuda. Eu sei que isso não é bom para a minha vida. Mas o meu coração quer. Então, é um momento que somente a presença de Deus, enchendo o nosso coração, enchendo de Cristo. Por isso que eu coloquei aqui. O nosso coração precisa estar cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitos querem saber segredos de ministérios que se dizem ungidos, né? A gente olha e vê, puxa vida, nós temos alguns em Ribeirão Pires, ministério que aparentemente, me perdoem, filhos, eu não critico a forma dos outros serem, mas aparentemente parecem ungidos porque crescem demais, sabe? Porque estão multiplicando células e tudo mais. Eu também quero. Eu acho que a igreja não pode ficar achando que é pequenininha, não. Nós queremos e estamos pedindo à igreja, andem com a gente nos seus lares, leiam a palavra, estudem a palavra, chamem seus vizinhos, orem, comecem a orar pelos vizinhos, para que eles se interessem em estar com vocês na palavra de Deus. E isso é muito bom, porque a igreja indo em direção às pessoas, né? E às vezes as pessoas ficam sonhando, eu queria um ministério como aquele, né? Neemias contemplou o muro com rupturas para saber o que deveria fazer. Essa palavra, só quero concluir uma coisa, né? Ministério ungido, sabe qual é? Um ministério que cumpre a lição de casa, de dar glória a Deus. Temos que dar glória a Deus. Ah, Senhor, a coisa está difícil, mas glória a Deus. Tenho uma dificuldade na minha vida. Uma enfermidade, uma dor, uma falta de harmonia em relacionamentos. Isso deixa o nosso coração fervendo, né? Mas dê glória a Deus, porque você é a pessoa que Deus escolheu para resolver essas questões. E Deus vai te esclarecer, vai te ungir para você ser usado. E essas questões vão cessar para voltar a viver a paz e a harmonia do Senhor. Porque Deus nos fez para viver em paz, em harmonia com Ele. Neemias contemplou o muro com rupturas para saber o que devia fazer. Essa palavra, contemplar, no hebraico, tem o significado de inspecionar, observar algo com muito cuidado, né? O indivíduo que sabe observar, tendo pleno conhecimento dos fatos, é o que está melhor preparado para liderar. Às vezes o líder fala, bom, agora me deram uma missão, né? E eu vou começar a me preparar, eu vou fazer isso. Oh, glória, meu ministério vai ser uma bênção. Não, primeiro nós precisamos observar. Para que serve o ministério? O que nós estamos fazendo? A quem nós vamos atingir? De que forma nós vamos fortalecer pessoas para buscarem mais e mais o Senhor? Bom, feito isso, Neemias observou, então agora o próximo passo é mãos à obra, vamos começar o muro? Não, ainda não. Ainda tem algumas coisas a mais que o líder deve fazer. Vamos em seguida nos versículos 17 e 18. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram-se as suas mãos para o bem. Neemias sabia das dificuldades que viriam pela frente. Então o que Neemias precisava fazer antes naquele povo? Precisava motivar
aquele povo para realizarem a obra. A nossa obra precisa ser realizada com motivação. Não adianta o líder andar à frente e achar que está fazendo tudo, se quem está atrás não está acompanhando e não está interessado em também andar junto na obra que está sendo realizada. Ali, primeiro ele clama e diz para aquelas pessoas: veja bem, nós estamos com uma prova. Como é que é a tua família? Que proteção a tua família tem? Nós estamos aqui à mercê. Muros caídos, cidade desse jeito. Quem quiser entra aqui, faz o que é da gente. Se quiser levar nossas filhas, né, para serem escravas, levam as nossas filhas, fazem o que bem entende da gente. Nós estamos vivendo isso, olha, vejam o que nós estamos vivendo. Nós precisamos sair dessa situação. E aí, para motivar, o que ele conta? Ele conta: olha só o que aconteceu comigo. Estava lá, né, na Babilônia, veio a notícia que o nosso povo estava vivendo uma vida tão sofrida, né? E eu comecei a me interessar, eu falei: como eu vou fazer, Senhor? Quem sou eu, Neemias, o copeiro do rei, um homem simples? Quem sou eu para ir lá e reedificar o muro e colocar Jerusalém novamente vigorosa, né? Mas eu comecei a orar. E não é que a oportunidade surgiu, o rei chegou para mim e veio: o que você quer? E eu pedi para ele: eu quero isso, isso, isso. Ele veio: tá bom, vai, Neemias. Olha como o nosso testemunho é importante. Não é verdade? Você está falando de uma palavra que para você é bendita. As pessoas estão recebendo, mas elas têm, olha o que é a questão da experiência de vida. Elas estão vivendo momentos aflitos. Elas não estão sabendo resolver as suas questões. A palavra não bate assim com a certeza que nós achamos que tem. Puxa, essa é uma palavra maravilhosa, eu peguei essa palavra, a pessoa vai se rever. Não é assim. Ela tem algo que segura. Será que é? A irmã Heleninha está dizendo: mas será que é assim como a irmã Heleninha está falando? Aí ela vai falar da vida dela. Ela vai falar da sua vida com a esposa, ela vai falar do Leozinho, dessa bênção. As pessoas vão ver isso e vão ver: puxa vida, isso é diferente. Isso é diferente. Então eu me interesso. Neemias fez isso. Neemias era um líder preparado. Ele sabia como motivar. Ele jogou a responsabilidade. Ele fez, às vezes, qual é a pessoa que estava ali, entre os magistrados, ele está falando, entre as pessoas que eram aquelas que deviam tomar conta de Jerusalém, que não percebia aquilo. Puxa, é verdade. Ele está dizendo uma coisa que é verdade. Minha família está exposta. Né? Quantas famílias nossas já foram? O próprio Neemias foi levado. Quantas pessoas estavam ali que os seus filhos já tinham sido roubados, levados embora? Como é que eles iam negar que era verdade que eles estavam vivendo esse próprio? Né? A realidade estava diante e eles sabiam que aquilo era a realidade. E viram que tem um Deus. O Deus que fez com Neemias, esse milagre lá com Neemias, lá no lugar onde ele estava escravizado, é o Deus que pode fazer com que nós vençamos esses problemas. Se ele falasse das dificuldades, eles podiam desistir, mesmo antes de começar. Por isso, moveu os brilhos, mostrou que as famílias precisavam de proteção e falou a respeito de como Deus estava no negócio. Deus aprovou esse negócio, porque já lá atrás, quando ele arrumou a permissão para mim vir para cá, Deus já estava no negócio, aprovando. Né? Neemias reuniu todos os que iam participar. Princípio para o líder. Um líder não tem receio de expor seus planos, mesmo sabendo que sempre existirão os espíritos de discórdia. Não é verdade? A gente faz, prepara o plano, tenta apresentar ele da melhor maneira possível, as pessoas saem daí: mas isso aí não vai dar certo, isso aí já fizeram lá atrás. Ele pensa que a gente vai ficar fazendo isso? Não é? A discórdia vem.
Mas, no entanto, o líder não pode ser uma pessoa isolada. O líder é uma pessoa que precisa colocar seus planos e ver como reage. Às vezes precisa corrigir algumas questões quando as sugestões são boas. Mas nós vamos ver o que precisa ser feito quando a pessoa já vem mesmo com o espírito de detonar, que vem realmente só para destruir, que não tem objetivo nenhum de construir, mas apenas destruir. Isso é um caso que nós vamos ver daqui a pouquinho. As questões são expostas na íntegra e a decisão virá com a concordância. É importante até que a gente dê oportunidade, quando a gente planeja, e agora estamos falando de ministérios mesmo, de que as pessoas deem as suas opiniões. Não, que tal se a gente fizer assim? Sabe o que acontece com a pessoa que diz, que tal se a gente fizer assim? Ela se incluiu. Tem o sentimento de pertencer àquele plano. Não é mais um plano que o líder colocou, mas é um plano que todos estão agora promovendo. Isso é importante, né? Mas vamos ver no versículo 19. A oposição se levanta. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, eita, nomes antipáticos, né? Volta e meia a gente vai ver esses nomes só criando caso. O servo Amonita e Gesem, entrou mais um, o árabe, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, eles estão querendo dizer, vocês estão querendo se armar para quê? Para depois chegar para o rei, olha rei, agora nós não somos mais do teu rei, agora nós vamos ter um reino nosso, o senhor não manda mais nada aqui. Essa era a acusação. Mas olha a resposta no versículo 20. Presta atenção. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, os servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vocês que estão contra, sabe por que estão contra? Vocês não têm memória disso. Vocês não sabem quem é o nosso Deus. Vocês não sabem o que é uma Jerusalém firmada, adorando. Vocês não sabem o que Deus pode fazer quando uma nação se levanta forte em adoração ao Senhor. Vocês não têm parte conosco. Vocês não têm parte com Deus. Por isso que ficam levantando objeções. Vamos analisar essa resposta. Primeiro e novamente, Neemias diz, é o poder de Deus. Não é porque nós somos capacitados. Ele podia dizer, olha, quer saber uma coisa? Eu já tenho a aprovação do rei, o rei sabe o que eu estou fazendo, ele já me mandou até uma milícia me protegendo para chegar até aqui, me deu madeira, me deu tudo o que eu preciso, como é que nós não vamos edificar? Então não. Ele diz, olha, é o poder de Deus quem está no negócio. Segundo, o líder sábio dá oportunidade, sabe lidar com as críticas construtivas, mas identifica quando a oposição vem do inimigo e a lança por terra. Neemias precisava anular o derrotismo e sua fala pode ser avaliada assim: olhem, povo de Deus, essas pessoas que estão levantando objeção nem são das nossas. A pessoa nunca trabalhou na igreja, nunca se interessou em fazer a obra, mas no entanto sabe criticar a tua obra que está sendo realizada. E só critica. E costumeiramente critica. Uma vez nós falamos da reunião de diáconos, né? Quando é que uma pessoa se desabilita? Você tem 7 pessoas que decidem uma coisa e sempre a decisão no voto é 6-1. Sempre tem um voto contrário. E sempre é a mesma pessoa. Por quê? Porque ela não está integrada. Porque ela não está interessada em realizar. Ela está interessada muito pelo contrário, em barrar. Não levar adiante. A resposta de Neemias foi quase com uma coisa desse tipo. E aí nós queremos distinguir
4 princípios do planejamento do líder, segundo o coração de Deus. Um líder segundo o coração de Deus. Primeiro, ele se coloca a sós com Deus para ouvir sua voz sobre qualquer questão a ser enfrentada. As questões que nós temos começam com o nosso tempo a sós com Deus. Ó Deus, eu estou pensando em algo assim. O que o Senhor acha, meu Pai? Eu preciso de uma manifestação do Senhor. Eu não preciso fazer isso agora. Posso levar algum tempo planejando. Mas eu vou orar durante todo esse tempo. Eu vou ler a palavra. Eu vou andar em comunhão com o Senhor. Eu preciso de um sinal. Há decisões na nossa vida muito importantes. Muito importantes. Nós podemos construir ou destruir com aquilo que a gente faz. Então é preciso pesar, analisar, para saber. Por isso nós estamos falando, vamos ver se nós temos um 2015 diferente, né? Com planejamento de atividade de cada setor, mas pouca coisa em termos de eventos, mais no nosso dia a dia. Sermos fiéis no nosso dia a dia, conduzirmos o povo ao pé da cruz mesmo ali no dia a dia, na devocional, andar com Deus, buscar o Senhor, né? E quando em quando a gente vai se dedicar a uma atividade externa, onde a gente quer trazer pessoas também para a igreja, né? Mas primeiro coloque bem, nós vamos ter, final desse mês, uma reunião de planejamento, de atividades, é tempo, saímos daqui incentivados por isso, pesando aquilo que a gente quer fazer perante o nosso Pai. Antes mesmo de nos reunirmos e falarmos do que a gente vai fazer, ter isso bem pesado com o Senhor. Segundo, ele observa com muito cuidado o problema. Terceiro, sabendo que vai usar pessoas, ele trata de motivá-las. As pessoas precisam entrar juntas. Liderados precisam entrar junto com o líder naquilo que vão fazer. E quarto, ele reúne a comunidade e lhes dá a oportunidade de participar do planejamento da obra. Porém, sabe quando a oposição se levanta em discordar com os planos de Deus e as desautoriza. Chega mesmo a ponto de você excluir do planejamento. Me perdoe. Não convide. Não convide pessoas que nunca participam e que só vêm para criar problema. Elas só vão tirar o ânimo de outras pessoas. As pessoas precisam estar, têm direito de falar, podem mudar planos, podem fazer o que quiserem, mas não venha sempre com pessimismo, querendo destruir a obra de Deus. A obra de Deus é feita em concordância. A nossa oração é feita em concordância. Por isso que a oração da igreja é importante. Nós nos reunimos, os homens foram em cima, as mulheres ficaram aqui, fizeram a sua oração, levaram a Deus esse dia, entregamos este dia. Esse dia é um dia importante na vida da gente, como todos. Mas talvez nesse dia, Deus vai falar conosco de uma forma diferente. Nós vamos poder enxergar coisas que Deus quer realizar na nossa vida, na vida dos demais. O capítulo 3 de Neemias, ele vai relatar o início da construção do muro. Agora sim, estamos prontos para começar o muro. Aí encontramos uma comunidade unida. Vamos ler só os 3 primeiros versículos do capítulo 3. Porque ele é todo, depois vai falar um monte de nomes, né? Mas os 3 primeiros versículos vão dar uma noção do que nós estamos falando em termos de unir um povo. Na minha Bíblia, o título desse capítulo é Dos que trabalharam na edificação dos muros. Aqui vai ter um amplo relacionamento de pessoas que colocaram sua mão para trabalhar na construção do muro. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ana, uma parte. Junto a eles, edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de
Arracenar, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E vai em frente, famílias, né? Grupos, levitas, sacerdotes, que fizeram parte. O povo se uniu. Quando ele reuniu aquele pessoal, fala, vocês conhecem bem, eles conheciam muito bem toda Jerusalém, cada parte de Jerusalém. Então, olha, Anaí, você vai ficar com aquela parte, você com essa daqui ou aquela, junta a tua família, junta aquelas pessoas que você costuma, né? Junta o irmão Valdir, com o irmão Silvano, aí, que sempre se juntam e vão lá fazer aquela coisa. Né? Foi distribuído e o povo alegremente começou a construir um muro. Resultado, de novo, a oposição. Agora, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 a 9. Mal começou a obra e já tinha gente querendo derrubar o muro de novo. E sucedeu o quê? Ouvindo. Quem? Sanbalat. Olha isso. Que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, olha, meninas, que somos desprezados e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro. Não importa que estavam fazendo oposição. E todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si para vir. Eu quero dar uma parada aqui antes de terminar. Foi algo que o Espírito está me dando aqui agora. Olha só. Vamos pensar na igreja também. Temos roturas, mas aí a gente começa a se unir no amor, numa dedicação, e parece que aquelas coisas vão desaparecendo. Os inimigos de Deus não gostam. Eles vão plantar desarmonia. Eles vão querer derrubar a nossa comunhão. O inimigo de Deus não gosta da comunhão do povo de Deus. Agora localiza onde eles estão. Eles podem vir com propostas de trabalhos forçados. Eles podem vir com trabalhos de, poxa vida, você vai hoje para a igreja, olha que programa tão gostoso você tem para fazer, né? Porque isso quebra, porque isso tira a nossa comunhão. Foi algo que durante a leitura Deus me falou. Já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite,
por causa deles. Quais foram as atitudes que Neemias, o líder, adotou em relação a essa violência? Quando eles dizem, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro. Então, sim, já derrubamos tantas vezes. Esse muro já foi destruído. Eles constroem, deixa construir ali, uma raposa vai passar. E realmente usar o termo certo, uma raposa, né? A raposa não tem essa conotação, né? Um animalzinho traiçoeiro, né? Há tanta gente traiçoeira. Cuidado. Perto de nós sempre existem pessoas traiçoeiras. Elas não podem fazer diferença na nossa vida. Primeiro, reencaminhou a Deus a zombaria. Ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. Aquele era um programa aprovado por Deus. Então, qualquer oposição que se levantava não é contra Neemias e os homens que estavam edificando, mas contra Deus. Então nós olhamos assim, Deus, o Senhor está vendo. Por quê? Tanta boa intenção, temos um coração tão convencido de que esta é a obra que nós devemos fazer. Por que se levantam contra nós? Jogamos contra Deus. A oposição que se levanta tentando nos derrubar. Segundo, pediu a Deus que agisse contra as intenções dos opositores. Olha só, e não cubras a sua iniquidade. Não se risque diante de ti. Expurga, tira fora, Senhor. Põe para fora, não deixa mais estar entre nós. Não podemos fazer isso, mas Deus pode. Convencer a pessoa que está indo na igreja só para apurrinhar, desculpe o termo, e convencê-la que vá para uma outra plaga, que vá buscar num outro lugar e não na casa de Deus. Às vezes, nós somos muito benevolentes contra os agressores da obra de Deus. Neemias nos ensina que, além de orar, devemos tomar posição diante dos inimigos de Deus. Não dê campo para inimigo, não. Inimigo é para ficar do lado de fora do muro. É bem assim. Inimigo é para ficar do lado de fora do muro. Terceiro, continuou a trabalhar. Não parou. Diante da oposição, nós fazemos o quê? Continuamos trabalhando, honrando Deus. Deus te dá a recompensa. A recompensa vem de Deus, não vem dos homens. Não importa. Se a gente tem consciência que estamos fazendo para Deus, continue fazendo. Ninguém pode impedir que a gente trabalhe para o Senhor. E quarto, colocou guardas contra uma possível invasão do inimigo. Isso nos chama a atenção que para a armadura espiritual, não é verdade? Que precisamos, que Paulo chama todo crente a possuir. Precisamos estar revestidos do poder de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. São tarefas difíceis, irmãos. Não são tarefas fáceis. Mas nós não estamos chamando crentes para uma tarefa fácil. Nós estamos chamando crentes para liderar o povo de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Dar um banheirinho, tomar uma aguinha, um café. E voltamos para concluir